O presidente Jair Bolsonaro divulgou pelas redes sociais um vídeo do Ministério do Desenvolvimento Regional mostrando as obras da transposição do Rio São Francisco em direção ao Rio Grande do Norte. Bolsonaro disse: ontem, 3 de dezembro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visitou a barragem Engenheiro Avidos, a última do Eixo Norte na Paraíba. É de lá que as águas do Rio São Francisco seguirão para o Rio Grande do Norte com chegada no início do ano que vem. É o fim de uma espera histórica. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio do presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aqui é justamente o cânion do rio Piranhas-Açu. Esse rio é um rio importante para Paraíba e para o Rio Grande do Norte, e é um rio que está sendo perenizado pelas águas do São Francisco. Ao mesmo tempo em que está sendo reconstituído todo esse vertedouro, uma obra que começou, aliás, foi inaugurada em 1936, mais de 80 anos depois, está sendo feito esse processo de manutenção. Nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando no desassoreamento do rio. Esse rio, que a partir das águas que aqui chegarem em Engenheiro Avidos, vai verter em direção a São Gonçalo e daí até Jardim de Pirena, no Rio Grande do Norte. Olha, para nós é uma emoção muito grande. Nós estamos testemunhando a história, o sonho de Dom Pedro II sendo realizado, a profecia de Antônio Conselheiro de que o sertão vai virar mar, justamente no governo do Messias, de Jair Messias Bolsonaro. Vamos adiante, Brasil! Água que é vida, né? Senador Rodrigo Pacheco, muito boa noite, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que nos assiste pela estrutura de comunicação do Senado Federal. O presidente, senador Marcos Duval, o presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, declarou que via como quebra de harmonia entre os poderes a recente decisão da CCJ da Câmara, senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente, a respeito da revogação da PEC da Bengala, fazendo retornar aos 70 anos a idade mínima, a idade limite para a aposentadoria compulsória. Sobre o mérito da PEC da Bengala, existe naturalmente prós e contras, que devem ser devidamente analisados, debatidos e, por fim, haver a votação pelo Congresso Nacional dentro das prerrogativas constitucionais. Nossa Constituição deixa claro
que os três poderes da República devem ser harmônicos entre si, respeitando cada um as suas atribuições. Mas o que temos assistido ultimamente, infelizmente, são contínuas interferências justamente do STF, tanto sobre o poder executivo quanto sobre o poder legislativo. Ratificado, aliás, agora, 15 dias atrás, pela estranha declaração do ministro Toffoli, dizendo que na prática, o Brasil já vive um regime semipresidencialista, tendo o STF como poder moderador. As perguntas que eu faço são as seguintes: não constitui quebra de harmonia ministro se reunir com lideranças partidárias, de alguma forma tentando influenciar sobre o voto auditável? Isso não é quebra de harmonia? Não constitui também quebra de harmonia ministro mandar instalar a CPI da Covid? Não constitui quebra de harmonia um único ministro, no mesmo inquérito, que, a meu ver, e respeito quem pensa diferente, é ilegal, indiciar, julgar, condenar? Não constitui quebra de harmonia um ministro, com a canetada, mandar prender um deputado federal por crime de opinião? Aliás, esse deputado não pode nem dar entrevista. É um parlamentar zumbi, como eu falei aqui na semana passada. Parlamentar zumbi. Quem será o próximo? O STF deixa de cumprir sua obrigação constitucional quando deliberadamente não julga processos de flagrante corrupção cometidos por parlamentares, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato. E esses processos estão parados há anos. Tal obrigação só pode ser cumprida por esse poder enquanto perdurar o foro privilegiado. Esse é o grande problema do Brasil. O câncer da corrupção sobrevive muito por causa desse guarda-chuva da impunidade que nós temos aqui ainda no país, um dos poucos países que tem foro privilegiado. Da mesma forma que apenas o Senado tem o poder de coibir abusos cometidos por ministro da Suprema Corte. Mas essa casa também vem preferindo a omissão, enfraquecendo a nossa democracia perante a sociedade atônita, que está realmente assustada com essa escalada autoritária sem freio. Termino lembrando esse belo poema publicado em 1964 pelo escritor e poeta Eduardo Alves da Costa, e que é tão atual diante dessas interferências e omissões em curso no Brasil. Abro aspas. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor de nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem, roubam todas as flores e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada.
Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade e pela tolerância. Deus abençoe essa nação.